Paizinho, nós precisamos da tua revelação. Nós não podemos ir além da letra se o Senhor não trouxer aos nossos corações a revelação do teu Filho. Fala conosco pelo teu Espírito e através da tua palavra, no nome de Jesus. Amém. Então nós estamos aqui no capítulo 21 de Gênesis. Nós já vimos uma primeira parte que foi o nascimento de Isaac, e nós vimos que aqui esse negócio são tão que houve a alegria da família. Deus cumpriu suas promessas segundo a sua agenda e não falhou. 75 anos tinha Abraão. Deus disse: você vai ser pai. Sara era a esposa de Abraão. Ele não disse: você vai ser mãe. Ele disse: eu farei de ti benditas todas as famílias da terra. Esta ocultação permitiu a Sara achar que ela podia agir de maneira natural, não crer que Deus poderia dar um filho a ela. E então os anos se passaram. 10 anos já tinham se passado desde a promessa, e Sara então resolve trazer uma solução para o problema, que é sempre o que a carne faz: tentar resolver as questões. Aí foi gerado um filho quando Abraão tinha 86 anos. E Deus continua em silêncio, ou aliás, a partir daí ele entra em silêncio por 13 anos. Quando Abraão tinha 99 anos, Deus diz: agora você vai ser pai e Sara vai ser mãe. Era impossível. Sara era estéril. E és tu. Sara era estéril e Abraão decrépito, impotente. Onde vai ter filho? Onde Deus põe a mão. Deus faz com que aquilo que não existe, exista. Ele traz à existência as coisas que não existem. Então, aos 100 anos, e Sara aos 90, chega o bebê. Deus cumpriu as suas promessas, segundo a sua agenda. Ele não falha. Desta vez o riso de Sara estava aberto e sincero, porque ela riu primeiro, o riso da dúvida. Será? Como pode? Impossível. Agora, com a criança no colo, ela ri, um riso de satisfação, contentamento. Olha só. Aí pôs o nome do menino de Isaac. O rapaz trouxe muita alegria para o casal idoso. Era um bisneto dentro da família, filho do bisavô. Através dele, a alegria veio para o mundo, porque a Bíblia diz que em Isaac nós teríamos o descendente, e esse descendente iria trazer
não alegria de uma eleição ganha, não alegria de uma festa, não alegria de uma ressaca, que termina numa ressaca, mas uma alegria que perdura no meio de uma eleição perdida. Uma alegria que ultrapassa as circunstâncias que nós estamos vivendo no aqui e agora. A seu tempo, Deus faz acontecer aquilo que Ele agendou para as nossas vidas. Eu sei que não é fácil esperar. E sei que o Salmo 40 diz assim: esperei com paciência pelo Senhor, e Ele se inclinou para mim, e me tirou de um tremedal de lama, e me colocou numa rocha firme, e pôs ainda um hino na minha boca, um louvor para a sua glória. Isso é muito lindo. Deus não tarda. Lá na minha terra dizia assim: quando Deus tarda, já vem a cavalo. Naquele tempo era assim, que se a cavalo é porque era o transporte mais rápido. Mas quando Deus tarda, o avião já está pousando, para dizer assim, numa forma mais contemporânea. Então, essa alegria do Cristo veio para encher as nossas vidas num mundo de tribulações, porque Jesus disse assim: no mundo vocês vão ter aflições. Mas ele usou uma expressão que é muito significativa: mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Se ele venceu, ainda que a figueira não floresça, ainda, sabe que depois que eu soube todo o resultado das urnas, e está gravando, das falcatruas todas desse sistema, eu fiquei muito assim, e fui ler a Bíblia depois de meia-noite, 1h da manhã, e eu estava dizendo: Senhor, me dá uma palavra para falar comigo, e me mandou ler Abacuque. E o livro do profeta Abacuque só são 3 capítulos, e o primeiro é ele chorumingando, dizendo: até quando? E eu grito e o Senhor não escuta. Até quando a injustiça vai prevalecer? Até quando o justo vai sofrer como sofre? Até quando? E ele vai reclamando, e Deus dizendo assim: vai ficar pior, a situação vai piorar ainda mais. E ele reclama daqui, e Deus: vai ficar pior, e o negócio, você não sabe o que vai acontecer. E aí chega no capítulo 2, ele está tão decepcionado, e assim, sem ver nenhuma perspectiva, ele diz assim: eu vou entrar na torre de vigia, e eu vou sossegar e assuntar o que o Senhor vai fazer. E Deus começa a falar e dizendo assim: vocês despojaram os outros povos, agora vocês vão ser despojados. Vocês fizeram muitas coisas erradas, agora vocês vão ter que sofrer as consequências do que vocês fizeram. Mas depois, e aí chega o tempo do fim, aqueles que despojaram a vocês serão despojados, e vocês vão viver do despojo deles. Então ele vai e faz um cântico no capítulo 3, e no cântico do capítulo 3 ele termina dizendo: olha, mesmo que vá acontecer muitas coisas, nós vamos ficar sem nada, ainda que a figueira não floresça, não haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, nos currais não haja gado, os mantimentos acabaram, a seca do São Paulo secou a cantareira, não tem mais onde plantar, acabou tudo. Todavia,
Todavia, eu me alegrarei no Senhor e exaltarei no Deus da minha salvação. Ele pula como uma corça, dizendo que vai dançar na ponta do casco. É uma coisa linda. E aí foi que meu espírito encontrou refúgio, descanso. Disse: oh, precioso Senhor. Hoje de manhã nós chegamos aqui, estava a turma do mesmo jeito, todo mundo inquieto, de vamos ler o profeta Abacuque. E terminando de ler o profeta Abacuque, o irmão disse assim: olha, que coisa mais maravilhosa. A gente vê que parece que não tem jeito, mas Deus está ali no comando das coisas. Então, por que não esperar com paciência pelo Senhor? Nós temos que fazer aquilo que Deus manda. Nós não podemos ser covardes, indolentes, num mundo de injustiça. Nós temos que falar, nós temos que proclamar, nós temos que agir. Temos que sofrer as consequências. Não podemos viver em cima de muro. Temos que tomar posições pela justiça. É assim que é a vida dos profetas. Você nunca viu um profeta sentado na mesa de presidente. Você vê profeta no meio dos leões. Você vê profeta sendo assado. Você vê profeta no chicote, enfiado dentro da sentina. Você não sabe nem o que é sentina, né? Sabe o que é? Latrina. Sabe o que é latrina? Também ficou na mesma. Fossa. Sabe o que é fossa? Era aqueles buracos que cavavam no chão para poder botar as fezes. E o profeta dizendo, o profeta Jeremias lá dentro do meio da fossa, até o pescoço. Vê se esse profeta é homem para não sair e vergastar com a palavra as autoridades e os reis da época. Então, o Evangelho tem essa disposição, mas nós não somos revolucionários. Nós somos anunciadores de uma libertação absoluta. Uma libertação que não nos deixa prisioneiros de nenhum sistema. Isso traz muita alegria ao Evangelho, mas tudo a seu tempo. Depois a gente esteve vendo aqui a tristeza da família. Primeiro a alegria da família, depois a tristeza da família. Rapidamente a gente esteve lendo, vamos dar uma olhadinha, Gênesis 21, 8, e vamos dar uma passada nisso aqui. Eu vou pegar aqui. Isaac cresceu e foi desmamado. Nós vimos aqui na vez passada que era por volta de 2 anos que ele foi desmamado. Nesse dia o menino foi desmamado, deu a Abraão um grande banquete. Nós falamos sobre o banquete da festa de Deus para conosco. É importante, eu gosto muito do Salmo 23, e especialmente porque há um banquete no final. Eles preparam uma mesa, ainda diz, com a presença dos meus inimigos. Deixa o óleo escorrer e o meu cálice transbordar. Eu preciso do Espírito Santo e eu preciso da alegria de Jesus Cristo na minha vida para inundar o meu banquete. Abraão deu um banquete e vendo Sara que o filho de Agar, a egípcia, a qual ela dera à luz a Abraão, caçoava de Isaque. Nós gastamos algum tempo aqui falando sobre as duas alianças, a aliança da graça e a aliança da lei. São 2 movimentos. A aliança da lei lembra o Sinai e é tipificada lá em Gálatas capítulo 4 como Agar, a carne, que tenta pelo seu esforço cumprir a lei.
E isto faz a pessoa ficar arrogante. Enquanto que a Jerusalém lá de cima desce. O Evangelho é sempre um movimento que desce para nos apanhar. A Jerusalém lá de cima representa a aliança da graça. Essas duas mulheres, Sara e Agar, são duas alianças. A lei e a graça. A carne e o espírito. São dois movimentos. E aqui você vai encontrar isto. Paulo vai dizer lá no capítulo 4 de Gálatas, que assim como outrora o que nasceu segundo a carne perseguia o que nasceu segundo a promessa, assim também agora. Ou seja, o carnal, o isaquita, sempre ismaelita, sempre persegue o espiritual, o isaquita. Quando você encontrar uma pessoa perseguidora, saiba que não é regenerado. Ele pode sofrer perseguição, mas ele não pode ser perseguidor. Ele pode se defender da perseguição, mas ele não pode ser um perseguidor. Não é da índole de Deus perseguir. Não é da índole dos filhos de Deus perseguir. Perseguição é uma coisa de gente de espírito, né? Aí ele diz que vendo Sara, que o filho de Agar, a egípcia, caçoava a Isaac, o que ela fez? Disse a Abraão: rejeita essa escrava e seu filho, porque o filho dessa escrava não será herdeiro com Isaac, meu filho. Isso aqui causou muita tristeza a Abraão. Porque provavelmente Ismael estivesse aí com uns 15 a 17 anos, por aí. Já estava ali ligado. Mas o verso 11 diz que pareceu isso muito penoso aos olhos de Abraão por causa do seu filho. Disse, porém, Deus a Abraão: não te pareça isso mal por causa do moço e por causa da tua serva. Atende a Sara em tudo o que ela te disser, porque por Isaque será chamada a tua descendência. Mas quando ele está falando aqui, por Isaque será chamada a tua descendência, isto aqui está apontando para a obra de Cristo. Os filhos de Abraão, de fato, são os filhos da promessa. E os filhos da promessa, de fato, são os filhos da fé. E ele diz: não temas, não fiques aí aborrecido. Mas também o filho da serva farei uma grande nação, por ser ele teu descendente. Não é a tua descendência, mas é o teu, ele é teu descendente. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, tomou pão e um odre d'água, pô-los às costas de Agar, deu-lhe o menino e a despediu. Ela saiu andando errante pelo deserto de Berseba. Agar, ela tem duas saídas. Uma saída no capítulo 6 de Gênesis e uma saída no capítulo 21. A primeira saída
foi quando Sara a humilhou. E na humilhação de Sara, você pode, se você quiser dar uma olhadinha, aí no capítulo 16, verso 7, né, vamos um pouquinho, 16, 6, respondeu Abraão a Sarai: a tua serva está nas tuas mãos, procede segundo o melhor te parecer. Sarai humilhou-a e ela fugiu da sua presença. E vou chamar a atenção para um fato aqui interessante. A carne não suporta ser humilhada. A gente sabe que é carne quando vem a humilhação e nós saímos de bico. A carne não suporta a humilhação. Jesus foi humilhado, ele se humilhou e foi humilhado até a morte. Mas ele não ficou de bico, porque ele não era guiado pelo princípio a carne, ele era guiado pelo princípio o Espírito. Quando você é humilhado e faz festa, é bom sinal. Sinal de que você já saiu do perímetro dos direitos humanos. Você foi para o terreno da aceitação incondicional. Ela aqui fugiu, e tendo achado o anjo do Senhor, verso 7, junto a uma fonte de água no deserto, junto à fonte no caminho de Sur, disse-lhe Agar, serva de Sarai: de onde vens e para onde vais? Ela respondeu: fujo da presença de Sarai, minha senhora. Ela, todas as vezes que foge, vai para perto de uma fonte. Nesta fonte, ela estava consciente que existia uma fonte. Na outra fonte, que vai estar no 21, ela não tinha consciência de que a fonte estava presente. A carne não consegue enxergar a fonte de água quando ela foge, expulsa, quando ela sai expulsa, ela não consegue enxergar a fonte de água que descedenta a sede. Veja bem, aqui diz: ela saiu andando errante pelo deserto de Berseba. Ela sempre anda no rumo do Egito, porque ela é do Egito. Quem tem natureza de Egito, volta para o Egito. A Bíblia até chama alguns cristãos que voltam de porca lavada que volta ao seu espojadouro. Porque a natureza dela era Egito. Egito é um tipo de mundo. Eu tirei você do mundo, mas você não saiu do mundo. Você foi saiu fisicamente. E ela estava sempre voltando para lá. E acaba a água. No deserto é muito comum acabar a água. Muitas vezes nós estamos andando neste mundo e falta água para nos matar a nossa sede de significado. Por isso que Jesus virou e disse assim: quem tem sede, venha a mim e beba. E se beber, sabe o que vai acontecer? Uma fonte de água viva vai jorrar dentro do seu ser. Água viva é água que não é estagnada, é água que borbulha. Você, quando passava lá pelo interior do Piauí, eu agora já nem quero ir mais para lá, o estadinho de povo
encardido aquele meu. Mas você passou ali muitas vezes perto de Cristino Castro, né? E você via os poços jorrantes, né? Poços de águas jorrantes, vão a 30 metros de altura. Esses são os verdadeiros poços artesianos. Os outros são semi-artesianos, esses que você tem que botar, esse que bomba, ele jorra lá em cima. É mais ou menos isso que Jesus disse: se eu matar a tua sede, você vai ficar tão cheio que vai derramar água lá por cima. A alegria vai ser esfuziante. Ninguém vai segurar você, porque você vai esboroar a água. Hoje nós estamos vendo quanto é que chegou o nível da Cantareira hoje, Zé? 3. Tá no fim, tá. Daqui a pouco o São Paulo tá bebendo lama. Tá no lodo. Ó Deus, tem misericórdia dessa cidade. Se não vier chuva do céu, a situação de lá está ruim. Mas tem muita gente que mora em Londrina, que tem água abundante na sua casa, mas está morrendo de sede, espiritualmente falando. Está morrendo de sede, porque não conhece a fonte que jorra para a vida eterna. Está sem significado, está sem vida. E aqui ele diz que, tendo acabado a água do odre, colocou ela o menino debaixo de um arbusto e, afastando-se, foi sentar-se defronte a uma distância de um tiro de arco, porque dizia: assim não verei morrer o menino. E, sentando-se em frente dele, levantou a voz e chorou. Você imagina uma mãe num deserto, o odre seco, o filho, o pão, a Bíblia não diz que tinha acabado, mas o que era pão sem água? Não dá para matar. É a mesma coisa da Bíblia sem o Espírito Santo. Não pode satisfazer, porque você fica só na letra, e a letra mata. Vaidoso na letra. Vaidoso. E ela sentou e chorou. O verso 17 diz: porém Deus ouviu a voz do menino. O que é? Quem chorou foi ela e ele ouviu, foi a voz do menino? A promessa é para o menino. A promessa é para o menino. Ainda que o menino seja fruto da carne, por causa de Abraão, Deus disse: eu tenho uma bênção para ele. E eu vou te chamar a atenção para aqui uma coisa: não é pela voz que nós somos escutados, é pelo coração. Às vezes nós estamos falando e parece que Deus não escuta, porque Ele não escuta a voz, Ele não escuta a voz, Ele escuta o coração. E o coração, ele só fala com Deus quando chega ao fim de si mesmo. E às vezes a gente não tem palavras para falar. Exatamente. Não tem. As palavras são sem sentido. Eu acredito muito na oração silenciosa do espírito tranquilo. O profeta Abacuque, no capítulo 2, ele diz assim: o Senhor está no seu santo templo, cale-se diante dele toda a terra. Esta é a oração mais profunda, quando você
acalma o seu espírito e senta-se para... Como disse Madre Teresa de Calcutá a um jornalista. O jornalista chegou para ela e disse assim: Madre Teresa, o que a senhora faz quando se tranca no seu quarto e fica aí tanto tempo? O que a senhora fala com Deus? Ela disse: eu não falo, eu só escuto. Aí a senhora não fala, a senhora só escuta. E o que Deus fala com a senhora? Ele disse: ele não fala, ele só escuta. Aí o jornalista disse: meu filho, se você não entende isso, eu também não posso lhe explicar. Se você não entende isso, eu também não posso lhe explicar. Porque Deus ouve o meu coração e eu ouço o coração de Deus. Você, só para mexer um pouquinho, nós não éramos para ter voz, não éramos para falar. Porque a voz é a única coisa que não tem um aparelho próprio. Ela usa o aparelho respiratório e o aparelho digestivo. E as cordas vocais, elas são como que desenvolvidas a partir do seu uso. Não tem função. Nós não éramos para falar, é para nos comunicar uns com os outros sem palavras, assim como o universo fala. O salmista diz assim: eleva os meus olhos para os montes. Não é isso que eu quero. O Salmo 19. Salmo 19. Ele diz... Como é que começa aí o Salmo 19? Os céus proclamam a glória de Deus. Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Sem linguagem e sem fala, falando do sol, ouve-se a sua voz e as suas palavras até o fim do mundo. Sem linguagem e sem fala. Existe uma forma de comunicação que as palavras não conseguem transmitir. Então nós temos aqui o menino falando no silêncio e Deus escutando o coração do menino. Ele diz assim: Deus, porém, ouviu a voz do menino. Mas não diz a Bíblia que ele tenha falado. E o anjo de Deus chamou do céu a Agar e lhe disse: que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do menino, daí onde está. A voz secreta do coração, ela é mais poderosa do que a voz audível da boca. Não precisa ir orar no monte, né? Hã? Não precisa ir orar no monte para Deus ouvir. Não precisa gritar. Normalmente eu me perturbo quando eu vou nesses lugares que as pessoas não oram, elas gritam. Me perturba o espírito. Me lembra os profetas de Baal no Monte Carmelo, eles gritando e gritando, e Elias até fazia deboche para eles. Vocês fala mais alto, talvez ele tenha viajado. Outra coisa
Fala mais alto, porque quem sabe ele está na casinha lá fazendo algum serviço, não estava ouvindo. O profeta é irônico, porque oração é o coração. Deus ouve o nosso coração. Existem muitas vezes palavras que são sem sentido, mas Ele ouve o coração. Deus então vira-se para Agar e diz: levanta-te, ergue-te, levanta o rapaz, segura pela mão, porque eu farei dele um grande povo. Fica junto do teu filho, vai com ele. E aí presta atenção no verso 19: abriu-lhe Deus os olhos e viu ela um poço de água, e indo a ele encheu de água o odre e deu de beber ao rapaz. Gente, esse versículo 19 é um versículo que precisa ser visto com cuidado. Abrindo-lhe Deus os olhos. Abre os meus olhos, para que eu veja as maravilhas da tua lei. Abre os meus olhos, para que eu possa ver a ti, somente a ti. Abre os meus olhos para ver o poço de água, esse poço de água, essa fonte de água que enche a nossa vida, que sacia a nossa vida, é Cristo. No início desse estudo aqui, dessa leitura bíblica aqui, com a gente fazendo, eu pedi a Deus que abrisse os nossos olhos. Eu não posso ler a Bíblia com os meus óculos. Eu preciso das lentes do Espírito Santo. Eu não posso ler a Bíblia com os meus olhos. Eu preciso da revelação. Vem revelar a pessoa que vai satisfazer a minha fome de sentido, a minha sede de significado. Porque nada neste mundo pode satisfazer a minha vida. Eu gosto quando Lutero disse no cântico dele: se temos de perder os filhos, bens, mulher, embora a vida vá, por nós Jesus está, e dar-nos-á seu reino. Se eu tenho que perder tudo, mas eu tenho o Senhor que supre a minha carência. Eu posso olhar para ti agora e dizer isso, minha querida, porque eu sei o quanto você perdeu nesses últimos meses. Mas eu sei também o quanto Deus tem sido presente no seu deserto. E nós não temos outra coisa a fazer neste mundo senão levanta, segura o rapaz pela mão, levanta diante das circunstâncias difíceis, porque Deus abre os teus olhos para que veja o poço que não foi Jacó que cavou, que não foi Abraão que cavou, que não foi Isaac que cavou. É o poço que jorra das alturas de Deus para matar a nossa sede, para lavar as nossas sujeiras. Eu gosto muito de olhar Jesus dizendo para os seus discípulos: vós já estáis limpos pela palavra que eu vos tenho dado.
e depois ele começa a lavar os pés dos discípulos, e chega na vez de Pedro, e Pedro quase se irrita, dizendo: de modo nenhum o senhor vai lavar meus pés. Ele disse: se eu não lavar os teus pés, você não tem parte comigo. E Pedro, como que, diz assim: não, então lava a cabeça e tudo. Jesus, você já está limpo, rapaz, não precisa mais se banhar. Mas ele já nos lavou, e ele continua nos limpando, nos descedentando, nos enchendo de sentido. Isto é o Evangelho. Se isso não fizer sentido para você, querido, faz muito sentido para mim. Deus estava com um rapaz que cresceu, habitou no deserto e se tornou flecheiro. Habitou no deserto de Parã, e a sua mãe o casou com uma mulher da terra do Egito. Olha assim, olha para lá, viu? Gambá cheira gambá. É sempre assim. As origens. Uma egípcia vai procurar um egípcio, e assim vão. Ou seja, o mundo com o mundo. Lé com lé, cré com cré. É cada sapato no seu pé. Né? Aí as pessoas têm essa tendência. Mas Deus, presta atenção no que eu vou dizer. Deus é Deus de todos. Mas Ele é Pai dos seus filhos. Ele é o Deus de Ismael, mas Ele é Pai de Isaac. Deus é Deus de Isaac e de Ismael, mas Ele é Pai de Isaac. Ele é pai daquele que não pode ser gerado. Nós não podemos nos converter. Nós temos que ser convertidos. Por que Jesus falava por parábolas? Vocês querem ver? Vamos ver agora Mateus capítulo 13. Agora dá mão. Agora é nove. Jesus falou por parábolas, contou uma parábola dos 4 tipos de terreno. Um semeador que tinha a mesma semente, mas encontrou 4 tipos de terrenos. Essa parábola é a parábola da diferença dos terrenos. Beira do caminho, entre as pedras, entre os espinhos e a terra preparada. A terra que foi retirada, que foi passado o arado, foi tirada as pedras, passado o arado, tirado os espinhos e preparada. Essa boa terra é uma terra preparada. A semente cai. Aí os discípulos depois, no verso 10, então se aproximaram os discípulos e lhe perguntaram: por que lhes falas por parábolas? Qual é o motivo que o Senhor fala às pessoas por parábolas? Ao que respondeu: porque a vós outros é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas àqueles não lhes é isto concedido. Ou seja, o Senhor é quem revela. A vós outros é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas àqueles não lhes é isto concedido. Pois ao que tem, se lhe dará, e terá em abundância. Mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Ele está falando do judeu que não cria nele, que não ia crer. Por isso lhes falo por parábolas,
Porque vendo, não veem, ouvindo, não ouvem, nem entendem, de sorte que nele se cumpre a profecia de Isaías: ouvireis com os ouvidos e de nenhum modo entendereis, vereis com os olhos e de nenhum modo percebereis, porque o coração deste povo está endurecido. Lembra-se que o coração endurecido é à beira do caminho. Sabe por que significa isso? É esse povo que quer saber de tudo, e procura tudo, e ouve tudo, e lê tudo, e quer saber de tudo, e não quer saber de Cristo. Está pisado de tudo aí. Endurecido, de mau grado ouvem com os ouvidos, fecham os olhos, para não suceder que vejam com os olhos, ouçam com ouvidos, entendam com o coração, e se convertam e sejam por mim curados. E disse: Senhor, por que o Senhor não quer que eles se convertam? Porque uma pessoa que se converte, ela não tem condições de ser convertida, e ela vai se basear na sua conversão como garantia da sua salvação, e isso é orgulho. Você imagina? Se eu me convertesse, ninguém ia me suportar, porque eu ia me orgulhar da minha conversão. Mas quando é o Senhor que me converte, eu sei dizer como o profeta diz: converte-me e serei convertido, salva-me e serei salvo, porque só tu és o meu louvor. Eu posso te louvar porque não fui eu que me converti, não fui eu que me salvei, foi o Senhor que me salvou. Então é bom que a gente saiba que é Deus que nos busca, que é Deus que nos quer, que é Deus que nos procura, que é Deus que nos salva, e que é Ele que nos coloca dentro desse aspecto de poder saber que somos filhos. Agora, um filho, ele é filho, para sempre filho. Uma vez filho, não perde a filiação nunca. Nunca. Ninguém arrebata as ovelhas de Jesus da mão dele. Isso dá uma segurança tremenda. Eu gosto tanto da parábola do pai bondoso, que é chamada de parábola do filho pródigo, mas eu não gosto dessa palavra, parábola do filho pródigo, porque quem é pródigo ali é o pai. Se tem uma pessoa que sabe esbanjar ali, é aquele pai. Ele esbanja amor por tudo quanto é poro dele. E o filho foi embora e se desgraçou, e se sujou todo, e lá ele lembrou que tinha um pai, e volta com um discurso tentando pagar o que gastou. Ele disse: eu levantar-me-ei, eu irei ter com meu pai, e eu vou dizer-lhe: pequei contra os céus perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, mas me trata como um dos teus empregados que eu vou pagar. Pode deixar que eu não vou ficar te devendo, eu já gastei demais, eu vou pagar tudo. Mas quando ele chegou para fazer o discurso dele, ele começou o discurso, foi até o meio, e o pai cortou ele no fim, dizendo: você é filho. Este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. Quem o achou? O amor do pai. O amor do pai que achou o filho. Filho é filho. Mas ele estava lá largado, mas eu vou atrás dele. Ele é meu. Com o que ele lembrou quando ele estava no chiqueiro? Da casa de meu pai. Lá na casa de meu pai, até o boia fria come comida quente. Ele não lembrou de outra coisa, ele lembrou da casa do pai dele. Então esse pai reflete Deus, o caráter de Deus para comigo. E uma vez filho para sempre. O outro filho mais velho não gozou da festa, porque era um emburrado.
religioso, ficou do lado de fora, reclamando, criticando. Esse aí estava no meio das prostitutas, gastou tudo. Como é que você sabe que estava no meio das prostitutas? A Bíblia não diz que foi assim. Podia ser no jogo, mas a prostituição estava dentro dele. Ele disse, estavam as meretrizes lá, ele gastou tudo. E ele nunca foi com a meretriz para algum lugar, mas a meretriz estava dentro dele, que estava julgando o outro. Agora, o Deus da graça pode mudar a tristeza desta família, que perdeu uma criança do convívio. Agora, uma coisa você não pode perder, é que a carne não traz alegria para nós. A alegria da carne é uma alegria transitória. A Bíblia diz que Moisés, em troca da alegria que lhe estava proposta, Moisés preferiu ser maltratado com o povo no Egito, maltratado com o povo do deserto, porque viu o vitupério de Cristo, a vergonha de Cristo. Ele viu o que era o Evangelho. Nós precisamos saber o que dá alegria maior. Se é este mundo aqui com as suas coisas, ou se é o reino de Deus com as suas coisas. O que é mais importante para nós? A alegria de um jogo de futebol ou a alegria de uma reunião de oração? A carne e o espírito agora vão ter que trabalhar. A alegria de um show ou a alegria da comunhão dos irmãos? O que é mais importante? O que vai ser mais significativo para nós? Senhor, faze com que o teu evangelho fique tão radicado em meu coração, que eu possa sentar quieto numa poltrona e ficar contigo quieto, sem nem palavras, quieto. Mas eu estou fazendo isso com prazer. Entre a televisão, não tirei a televisão de casa, não vou tirá-la. De vez em quando eu olho alguma coisa, mas ela não exerce mais o fascínio para tomar conta do meu tempo. Eu quero ficar com a palavra, quero ficar em oração. Tenho muito prazer em escrever alguma coisa. Tenho muito prazer em estar com Deus e a sua palavra. É gostoso. Mas de vez em quando eu vou também lá na piscina, tomo um banho. De vez em quando eu saio para andar um pouquinho, ver os amigos. De vez em quando eu saio para jantar com alguém. Mas o que dá mais prazer é olhar a palavra de Deus. Às vezes eu não entendo nada, mas eu fico ali olhando. O que o senhor quer dizer com isso? Você faz isso porque você é pastor e tem que falar para os outros. Não quero. As coisas dessa intimidade eu nem conto para os outros. Essa é só para saborear, para degustar da palavra do Senhor. Então, o Senhor nos conceda a graça de abrir os nossos olhos para a gente enxergar o poço, encher o nosso cântaro e andar no deserto dessa vida, sabendo que Deus vai nos fazer pessoas dependentes dEle. O Senhor nos dê graça para isso. Amém?